Fala galera, aqui é Del do canal PC de Pedreiro e vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse reservatório aí usando um pote de sorvete. Para aqueles que querem contexto, se mantenham aqui no vídeo. Para quem quer direto ao ponto, vai lá embaixo que tem um comentário com o tempo, é só vocês seguirem. E para quem continua aqui comigo, eu quero falar para vocês o seguinte: trabalhar com esse water cooler que eu tenho feito customizado está me dando uma outra visão sobre isso. Na verdade, tem contrariado tudo o que a gente sabe sobre aqueles engenheiros de grupo de Facebook que falam: nossa, é necessário ter um selamento 100%. Oh, meu senhor, você vai destruir o seu PC, vai vazar, para tudo. Acalma. A verdade, a coisa não é assim. O water cooler é uma coisa muito mais segura, muito mais tranquila, e eu pretendo provar ao longo de uma série de vídeos que isso é muito mais fácil de se fazer, não é aquela coisa mística, e dá para se fazer sim com baixo custo. No caso, para fazer todo esse kit, depois eu vou contabilizar, mas eu não gastei muito dinheiro, eu gastei mais na bomba porque eu quis comprar uma bomba mais forte para poder garantir que outros projetos que virão tenham a força necessária para que eles existam. Então, com isso em mente, não desanime. Se você quiser um projeto que seja realmente bonito, você vai ter que gastar uma grana, porque a beleza nesse tipo de equipamento, ela custa caro, ela quer dizer precisão, ela quer dizer bons materiais no sentido da aparência, e isso custa caro, não tem jeito. Agora, se você estiver disposto a sacrificar a beleza para ganhar um pouco mais em relação à redução da temperatura do seu processador, entre outros componentes, vale a pena. No meu caso, eu consegui baixar 20 graus a temperatura do meu processador com esse projeto, que ele está num gabinete de MDF que está passando por uma modificação. Isso é só uma grande experiência que eu estou conduzindo para depois fechar no projeto final, tá? Então agora já enrolamos bastante, vamos para o vídeo, e dentro do vídeo eu vou trabalhar também essas informações para ajudar todo mundo que estiver com dúvida. Inclusive, deixe seu comentário, fala comigo que eu estou à disposição de vocês. Bom, galera, então o primeiro item, obviamente, é o pote de sorvete. Eu usei ele por uma questão muito simples. Ele tem paredes retas, ele tem um bom volume, e é isso aí. Você poderia usar uma garrafa PET, você poderia usar um copo, você poderia usar basicamente qualquer coisa. Nesse modelo que eu optei trazer, eu queria trazer uma vedação razoável para evitar vazamentos, porque de fato isso acontece. Você não precisa vedar para que ele fique completamente hermético, impossível de entrar ar ou de vazar ar, ou enfim, entrar sujeira, pó. Ok, não é legal ter sujeira ou qualquer partícula que não seja feita de água dentro do seu water cooler, mas é importante pensar o seguinte: isso aqui, cara, é uma coisa que você vai dar manutenção, uma hora ou outra vai sujar de ano em ano, pelo menos você precisa trocar o fluido, então você vai ter que limpar o sistema. Então não é necessário ter todo esse rigor, só não é importante, né? Aliás, só não é interessante você deixar entrar a sujeira o bastante para que possa entupir ou danificar sua bomba. Então, o selamento que você providencia com uma tampa, alguma coisa assim, normalmente é mais que o suficiente para manter o seu sistema protegido durante um ano, período que você vai realizar a manutenção desse sistema. Bom, e o próximo item é uma flange. A flange, no caso eu comprei de PVC, medida de meia polegada, tá? Essa flange ela é feita para simplesmente permitir que você passe um canal através de uma parede para escoar ou não um líquido que tem lá dentro. No caso eu comprei duas dessas, uma para fazer na parte superior e uma na parte inferior do pote de sorvete, porque afinal de contas é necessário que a água entre normalmente pela parte mais alta e saia pela parte mais baixa. Isso ajuda também porque no caso dos fluidos, geralmente a parte mais baixa, onde fica a concentração do líquido, ela está mais fria do que a parte mais quente, da mesma forma como funciona o ar. Então, mas assim, nesse volume acho que isso não vai fazer tanta diferença, é mais mesmo para facilitar a condução e fazer com que as coisas andem certinho. Aqui eu comprei, é importante frisar que ela tem um lado com rosca interna, tá? Que a gente vai usar para adaptar um nipple de meia. O outro lado ele sai para cola, no caso, para você colar um tubo de PVC de meia, que foi exatamente o que eu fiz conforme, vou mostrar para vocês. Certo, e agora a gente tem um nipple de meia polegada, tá? Nipple, depende de onde você estiver aí, como você chama. No caso, esse que está mostrando para vocês, se não me engano é de 3/4, mas nós usamos o de meia polegada, tá? Quando a gente fala meia, já completa, polegada, normalmente é sempre assim. Esse nipple ele vai fazer a transição entre a flange e o espigão, tá? E o espigão vai fazer a transição para a mangueira. No caso é uma peça bem importante e muito barata, tá? Esqueci de mencionar o preço da flange, aqui estava de 4 a 5 reais, se eu não estou enganado. Esse nipple aí em torno de 90 centavos, então você vê que é realmente uma coisa extremamente modesta, fácil de construir e que tem um custo muito acessível.
Bom, e essa é a peça que pode causar alguns problemas por conta da sua variedade, tá? No caso aí, eu tenho tanto um espigão quanto uma ponta de uma mangueira de jardim, aquela clássica que você usa lá na tua casa. Cara, ela pode servir tranquilamente desde que a vedação fique boa. No caso, nós trabalhamos para essa montagem com o diâmetro da rosca de meia polegada, tá? E a saída para 3/8, que é a mangueira que eu estou utilizando. A mangueira do water cooler padrão, ela não é exatamente de 3/8, na verdade ela é menor que isso. Então eu trabalho com uma mangueira maior, basta você fazer uma adaptação nas pontas. No caso do espigão, não precisa fazer adaptação, pode conectar direto. Esse espigão que eu estou usando aqui, ele é o espigão de alumínio, mas tem de vários materiais, inclusive de PVC ou plástico comum mesmo. Não é necessário ser um espigão de metal para fazer isso. O espigão de metal vai custar em torno de 7 a 8 reais, um de plástico você acha por R$1, R$1,50, é muito barato, tá? Você pode usar, como eu falei, até o bico dessas saídas de torneira, que ele serve perfeitamente, desde que fique bem vedado, desde que ele tenha uma boa vedação, que você use um biquinho de qualidade aí para manter tudo conectado certinho. O water cooler ele não trabalha sob alta pressão e muito menos sobre alta temperatura. Tire isso da tua cabeça. Isso aí é os engenheiros de grupo que trouxe essa informação, que na verdade ela não corresponde com a realidade. O fluido fica na casa dos 30, 30 e poucos. O máximo que meu fluido bateu foram 35 graus, é pouquíssima coisa. Então, basicamente, qualquer componente que você usa dentro da sua casa para o encanamento hidráulico vai funcionar por uma razão muito simples. A água da tua rua provavelmente tem 10, 20, 30, talvez até 50 vezes mais pressão que essa bomba que eu tenho aqui consegue empurrar para dentro, tá? Então esse é o último componente. Então vamos começar a montagem agora. Essa é uma visão geral, escalando os componentes, cada um no seu devido lugar. E vamos partir para o passo a passo. Primeiro passo, bastante simples, marcar onde as peças irão encaixar. Você tem ali uma colocação por dentro para ter uma noção do diâmetro do disco interno, disco externo de selamento da flange. Então é só você, o pote é meio transparente, muito simples, na verdade não precisa nem de tanta precisão, só de você colocar ali por cima te dá uma ideia, né? Não é nada absolutamente preciso, tendo as peças certas, né? Vai tudo tranquilo. Mediu, marcou, depois é só furar e instalar. A flange ela é autoexplicativa, uma peça por fora, outra peça por dentro. Naturalmente a peça por dentro é a parte de borracha, que é a que faz a vedação do líquido para que ele não saia. E apertar com força, evidentemente, para garantir que essa vedação seja funcional. Bom, aí já está furado, mas é muito simples. Você pega um ferro qualquer, aquece, passa, né? Você pode fazer com uma faca também, aquecer uma faca, ou você pode fazer até sem aquecer, se o pote permitir, se não for um pote muito rígido. Preferi fazer com fogo no ferro aí, para poder ficar um furo melhor. A flange, ela é muito grande, então você pode até abusar desse furo, errar, fazer um pouco maior, não tem problema. Depois, quando você fecha ela do jeito que eu estou fazendo aí, quando você atarracha ela, ela vai vedar bem, né? É muito difícil ela não vedar, você teria que fazer uma cagada muito grande. Mas se tiver só um pote de sorvete, eu aconselho que você use essa técnica aí de esquentar um ferro mais ou menos na medida, um tubo de alumínio, um ferro não, um tubo de alumínio, para fazer um corte mais preciso. Você pode até usar uma tesoura, um estilete, enfim. Aí é a sua habilidade de fazer um simples furo num plástico, velho. E aí, ó, montando a flange, borracha para dentro, essa parte é importante, que fique para dentro para garantir a vedação. E o aperto, eu dei o aperto com a mão. Não foi necessário nem usar a ferramenta para apertar essa flange para não vazar. Depois de você apertar, você faz um teste. Tampa esse furo aí com o dedo, sei lá, um pano, um plástico, alguma coisa, enche de água e tenta observar se vai vazar. Não vazou, acabou, né? Claro, você vai tentar apertar o máximo que você puder, usa um pano aí para ajudar você, né, a ter mais tração. E aí você dá um bom aperto só para ficar. Não tem grande pressão, não é uma caixa d'água o negócio, é simples, é realmente muito simples. Tá, agora aí tá montado, dá para perceber o esquema, né? Na parte superior a gente vai ter a entrada do fluido e na parte inferior, né, no caso na flange inferior, a gente vai ter a saída para a bomba. Então é basicamente isso que a gente precisa. Lembrando sempre, pote bem limpinho, passado álcool, né, e um paninho para evitar que tenha qualquer agente contaminante. A gente já vai ter durante o tempo, né, um envelhecimento desse fluido, uma desestruturação dele que vai, enfim, estragar e você tem que trocar, mas tudo que a gente puder tirar, melhor.
Bom, agora eu vou mostrar para vocês a montagem. Obviamente eu fiz uma besteira, eu coloquei muito para cima, não estava olhando para a câmera, mas dá para ter uma ideia. É só rosquear o nipple e por cima de tudo ali a gente vai usar o Ken, a gente vai usar o espigão, tá? Lembrando que é uma espigão fêmea. A rosca dela é interna, o espigão macho, a rosca é externa. Tem a fêmea e tem o macho. Essa é uma espigão fêmea, tá? Não vá me pedir espigão bi, espigão trans, espigão LGTV. Espigão fêmea, espigão macho. Qualquer coisa diferente disso, recuse que não vai dar encaixe. Agora é o seguinte, a gente vai fazer a vedação, tá? Para isso a gente usa o clássico veda-rosca, o Teflon. O espigão ele não precisa, porque ele tem uma borracha de vedação interna, não são todos que são assim, tem alguns que podem vir sem, no meu caso como ele tem, né? Então eu estou usando esse Teflon aí. Essa montagem toda eu paguei em torno de R$5 na flange, paguei em torno de R$1 no nipple e esse espigão eu já tinha em casa. Se eu fosse comprar, eu ia comprar um de plástico aí, ia pagar R$1,50. Então a gente tem 5 mais R$1, 6 mais R$1,50, né? Vai dar R$7,50, R$8 aí. Então vamos arredondar para 10 pela variação de preço de um outro. O pessoal no grupo lá do PCs de pessoas pobres 5.0, eles estavam relatando que essa flange tinha lugares que estavam custando 20, R$19. Aqui não é assim, mas se na casa de vocês forem, dá uma olhada em algum canto aí na internet, que eu já achei ela na internet por bem mais barato que isso aí fica a critério de vocês. Bom, e agora encerrando a montagem, simples, flange, nipple, espigão. Inclusive dá para você usar o espigão para dar a tracionada final, né? Já tudo muito bem preso, manualmente, sem necessidade de absolutamente nenhuma ferramenta, só com a força das mãos mesmo é o suficiente. E depois fazer esse mesmo processo na tampa para que haja conexão com a mangueira. Simples, simples, simples. Na tampa eu coloquei, inclusive, quero mostrar para vocês, um tubo de PVC, um pequeno pedaço, que ele desce para a tampa até mais ou menos o meio do reservatório. A razão é muito simples, se eu deixasse a água, né, o fluido, simplesmente caindo da tampa até o nível, né, da água do reservatório, ia ocasionar de ocorrerem bolhas de ar, né? E aí, fazendo essa extensão aí, isso não acontece, porque ela deposita água logo dentro do centro do fluido, então não tem espaço para entrar o ar. Então, à medida que a bomba for circulando e as bolhas de ar forem saindo, ela fica sem ter ar nenhum, tá? E é basicamente isso aí que eu gostaria que acontecesse, e foi o que aconteceu. Bom, para encaixar o reservatório no seu sistema não tem segredo nenhum. Basta você literalmente tirar as mangueiras que vão para os seus destinos e colocar ele como um intermediário. Simples, desconectou, conectou. Então é um processo que não compensa nem mostrar, vai depender muito de você, da sua situação, tá? Agora a gente vai fazer aí o refil do sistema, ele já tem um pouco de água, a gente vai colocar um pouco mais, né? No caso eu estou usando aquele clássico mistura de água bidesmineralizada e fluido de carro. No caso eu usei o Paraflu, que é aquele que não foi pego no teste do Inmetro, né? Como um dos fluidos que não faziam absolutamente nada além de serem algum líquido. Ele está diluído na proporção 60-40%, 60% de fluido para 40% de água. E basta encher o reservatório até uma altura que ele atinja, né, a flange da bomba. Uma coisa interessante, porém, é que o pessoal fala, né, que normalmente os reservatórios eles possuem alguns ml, 200, 300, 400 ml. E eu estou trabalhando com praticamente 2 litros de líquido de arrefecimento, né? E a razão pela qual eu quis fazer essa abordagem é porque eu acredito que quanto maior for o volume do líquido, mais frio será o looping do sistema. E a razão para isso é puramente física. Durante todo o processo, durante todo o looping, a única parte em que o líquido se aquece é dentro do water block do processador, né? Então ele passa ali por alguns centímetros dentro do water block e ali ele recebe todo o calor. Ele não roda, ao contrário do que muita gente pensa, com a mesma temperatura, no caso que o processador atinge. Então se o processador está a 80 graus, o fluido ele não fica a 80 graus, ele fica muito menos que isso, ele fica praticamente bem próximo da temperatura ambiente, cerca de 33, dependendo aqui que é bem quente, né? 33, 31, 27, 26 graus. O máximo que eu já vi ele acima da temperatura ambiente foram 5 graus com o computador funcionando em full load durante várias horas, tá? Então, que acontece?
Como o fluido ele passa apenas por um curto espaço de tempo dentro do water block, quanto mais ele ficar fora do water block, ele estará perdendo calor. Portanto, quanto maior for o volume que eu tiver de fluido, mais tempo ele ficará fora do water block, mais calor ele vai perder e, portanto, será um sistema mais frio. Tá? Isso, evidentemente, é limitado pela temperatura ambiente. Ele não será mais frio do que a temperatura ambiente. Isso é óbvio, né? Mas isso é um princípio interessante que eu adotei evidentemente aí um reservatório maior para poder testar isso na prática, para saber se é algo relevante ou não. É simplesmente uma redução ínfima que não vai fazer diferença nenhuma para o meu loop. E aí, galera, o reservatório já funcionando, todo o sistema funcionando, eu estou usando uma fonte externa para rodar primeiro, tá? Ele tem bastante ar, mas vai saindo conforme você vai utilizando. Você depois dá para você ir mexendo um pouquinho o radiador, né, para garantir que ela saia, e está saindo, ó. Tá perdendo todo o ar o sistema e com o tempo ele fica praticamente zerado, tá? E aí você pode usar tudo tranquilamente, sem risco, né? Sem problema de ter ar no sistema e tal. O fluxo de água está bom, então significa que não tem ar impedindo a circulação. E é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês com alguma informação. Fiquem com Deus e boa noite para vocês.